Olá, vamos direto ao ponto. Estas são as notícias de 20 de dezembro de 2025 com alta probabilidade de aparecer na sua prova. Hoje a gente vai analisar como a urgência do agora, sabe? A próxima eleição, a próxima crise, está colidindo com os desafios do amanhã. Seja no orçamento do país, nas nossas relações com o mundo ou até no clima que nos espera. Nossa missão aqui é extrair os conceitos e as conexões que os examinadores adoram cobrar. E para começar, vamos ao tema que mexe com o bolso do país todo, que define as prioridades do governo. O orçamento da União para 2026. Parece que temos números recordes e cortes bem polêmicos. Exatamente. O ponto de partida é o fato bruto. O Congresso Nacional bateu o martelo no orçamento de 2026. A peça prevê um superávit de 34,5 bilhões de reais, o que no papel é uma boa notícia, só que ao mesmo tempo ela destina um valor, recorde de 61 bilhões de reais para emendas parlamentares. 61 bilhões. Bilhões. É um valor que salta aos olhos, né? Exato. Para dar uma dimensão, isso é mais do que o orçamento de muitos ministérios inteiros. Com certeza. A pergunta que fica é, por que agora? Por que esse valor tão expressivo? E essa é a chave para a gente entender a dinâmica política por trás dos números. A causa principal, apontada por diversas fontes, tem nome e data: eleições de 2026. Em ano eleitoral, os parlamentares buscam fortalecer suas bases, mostrar serviço, nos seus redutos. E a forma mais concreta de fazer isso é levando recursos, levando verba para obras, para a saúde local, para projetos que tenham um impacto visível e rápido. As emendas são o principal instrumento para isso. Então, na prática, isso quer dizer que o poder de decidir onde o dinheiro vai está saindo cada vez mais da mão do executivo e indo para a mão de centenas de parlamentares. Isso não pulveriza a estratégia do governo. Pulveriza e gera um cabo de guerra. Essa é a consequência direta. Para acomodar esses 61 bilhões, não tem mágica. O dinheiro precisa sair de algum lugar. E as fontes mostram que os cortes foram feitos em áreas consideradas prioritárias pelo executivo. Programas de um alcance social enorme, como Farmácia Popular, que garante remédio mais barato, e o Pé de Meia. O de incentivo para os jovens no ensino médio. Esse mesmo. Os dois sofreram reduções. E até a verba para a Previdência foi afetada. O que cria um paradoxo, né? O parlamentar lá na ponta está tentando beneficiar a cidade dele com uma obra, mas o cidadão dessa mesma cidade pode ter mais dificuldade de pegar um remédio ou ver um programa social ser enxugado. Perfeita colocação. É o conflito clássico entre o interesse local e a política nacional. E aqui entra o conceito técnico que todo concurseiro precisa dominar: orçamento impositivo. Antigamente, o executivo podia simplesmente ignorar as emendas, Hoje, com o orçamento impositivo, a execução de grande parte delas é obrigatória. Isso formaliza essa transferência de poder sobre o orçamento do executivo para o legislativo. Uma questão de prova poderia facilmente usar esse cenário e perguntar qual mecanismo constitucional explica essa nova dinâmica. Certo. E sobre o superávit que você mencionou, como esse conceito se encaixa na história? Atenção aqui, porque essa é uma confusão comum que as bancas adoram explorar. O governo comemora o superávit primário de 34,5 bilhões. Isso quer dizer que se a gente olhar só para receitas, tipo impostos, e as despesas como ministérios e programas, sobra dinheiro. Mas essa conta não inclui o pagamento dos juros da dívida pública, que é gigantesco. Ah, entendi. É como uma família que diz que sobrou dinheiro no mês, mas esqueceu de contar a parcela do financiamento da casa. Exatamente essa analogia. Entender a diferença entre o resultado primário e um nominal é crucial em provas de administração financeira e orçamentária. Ok. Essa disputa toda por recursos no Congresso mostra um Brasil olhando muito para dentro, para suas próprias brigas políticas, né? Mas enquanto isso acontece, o mundo não para. E parece que a nossa posição lá fora também está num momento delicado. Principalmente na cúpula do Mercosul, certo? Sem dúvida. A transição é perfeita. Enquanto o legislativo foca no micro, na política paroquial das emendas,
a grande estratégia de inserção internacional do país parece patinar. O fato, reportado por várias fontes, é que a cúpula do Mercosul terminou com um clima de frustração generalizada. E o motivo central é a não conclusão do Acordo de Livre Comércio com a União Europeia, uma novela que já se arrasta há mais de 20 anos. Mas não parecia que agora ia. Havia um otimismo no ar, um momento favorável. O que foi que travou o acordo dessa vez? Foi uma combinação de fatores, um verdadeiro choque de realidades. A Europa chegou com novas exigências ambientais. Na teoria, é para proteger o meio ambiente. Na prática, os países do Mercosul, e o Brasil em especial, veem isso como barreiras disfarçadas. Barreiras não tarifárias, que chamam. Isso. É como se a Europa não colocasse um imposto extra no nosso produto, mas criasse uma exigência tão específica e difícil de cumprir que, na prática, impede a nossa venda. Isso sem contar o protecionismo que já é conhecido dos agricultores europeus, que não querem nem ouvir falar da nossa concorrência. Exatamente. A gente viu imagens de protestos de agricultores na França, pressionando seus governos. Eles têm um poder de lobby imenso. A consequência de tudo isso é geopoliticamente muito relevante. Com a porta da Europa emperrada, o Mercosul começa a olhar para outras direções, talvez de forma mais pragmática. A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, já veio a público dizer que é a hora de acelerar negociações com outros parceiros, como Canadá e México. E enquanto a Europa hesita, tem outro gigante global avançando nesse espaço. Ah, sim. A China não espera. Ela já se consolidou como a principal parceira comercial individual de todos os países do Mercosul. A China compra o que a gente produz e vende o que a gente precisa, sem as mesmas amarras e exigências políticas europeias. Ela está ocupando um vácuo geopolítico e econômico que a União Europeia, com suas contradições, parece incapaz de preencher. Isso reconfigura todo o tabuleiro global para o Brasil. Se isso caísse numa prova discursiva, que termo técnico o examinador estaria esperando que o candidato usasse? O conceito Seu-Crau é bloco econômico e seus diferentes estágios. O examinador quer saber se o candidato entende que o Mercosul é, tecnicamente, uma união aduaneira. Isso significa que a gente tem uma tarifa externa comum, a TEC, para produtos de fora do bloco. Já o acordo com a União Europeia criaria uma zona de livre comércio entre os dois blocos. Saber a diferença entre esses estágios e as características de cada um, isso é matéria obrigatória em provas de geopolítica e comércio internacional. É cara de prova. Certo. Saindo da macroeconomia e da geopolítica, vamos para temas que impactam a vida das pessoas de uma forma muito direta. As fontes trouxeram duas notícias importantes na área da saúde. Sim. E são dois exemplos excelentes de como a política pública se materializa e pode ser cobrada. O primeiro fato é a sanção da lei que garante a realização de mamografia pelo SUS para mulheres a partir dos 40 anos. Antes, a recomendação geral era a partir dos 50. Uma mudança significativa. A causa parece clara: a necessidade de diagnóstico precoce do câncer de mama, um dos que mais mata mulheres no Brasil. Exatamente. A causa é a alta incidência da doença e a evidência de que o diagnóstico precoce aumenta, drasticamente as chances de cura. A consequência imediata é a expansão do acesso à saúde preventiva. Mas aqui vale uma análise mais crítica, que um bom candidato faria. A lei é ótima, mas o SUS tem mamógrafos e profissionais em número suficiente para atender essa nova demanda no país todo? Um bom ponto. A aprovação da lei é o primeiro passo, mas a implementação efetiva é o grande desafio. Exato. Em termos de conceitos, isso é um prato cheio. A notícia materializa os princípios do SUS. Universalidade, porque o acesso é para todas. Integralidade, porque a atenção vai da prevenção ao tratamento. E equidade, focando num grupo de risco específico. Uma banca pode apresentar essa notícia como um case e pedir para identificar a aplicação prática desses princípios. É uma questão clássica. E a segunda notícia de saúde também tem a ver com prevenção e com autonomia nacional, né? Isso. O segundo fato é a assinatura do contrato pelo Ministério da Saúde para a compra da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. A causa é óbvia para qualquer brasileiro. A dengue é uma endemia persistente, com surtos anuais que sobrecarregam hospitais e causam muitas mortes. A consequência parece ser a redução de casos, claro,
Mas você falou em autonomia. O que isso significa? Significa que a consequência vai muito além da vacinação em si. Ela reforça a soberania sanitária do Brasil. A gente viu na pandemia da Covid-19 o risco gigantesco que é depender de outros países para itens essenciais como vacinas. Ter uma vacina para uma doença tão nossa como a dengue, desenvolvida e produzida aqui por uma instituição como o Butantan, é uma vitória estratégica. Os conceitos de prova aqui são vigilância epidemiológica e saúde pública. É fundamental entender o papel do Butantan e da Fiocruz para a autonomia e segurança do país. Excelente. Para fechar nossa análise, vamos para um tema cada vez mais urgente: o meio ambiente. E aqui as fontes trazem 2 alertas que, à primeira vista, parecem não ter relação. Um estudo do INPE fala de tempestades no Sudeste e outra notícia fala de um mexilhão invasor na Amazônia. O fascinante aqui é que eles não só têm relação, como são 2 faces da mesma moeda. Primeiro, os fatos. O estudo do INPE aponta que a incidência de tempestades severas deve aumentar 30% na próxima década em metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, outra notícia informa que uma espécie invasora, o mexilhão dourado, se tornou dominante em rios da bacia amazônica. Certo, um problema climático no Sudeste e um problema biológico no Norte. O que conecta os 2 pontos? A causa. Em ambos os casos, a causa raiz é a ação humana em escala planetária. As tempestades mais intensas são uma consequência direta e já comprovada das mudanças climáticas globais. Já a invasão do mexilhão é causada pela introdução de espécies exóticas, provavelmente transportadas na água de lastro de navios que vieram da Ásia e subiram nossos rios. Ele chega aqui, não tem predadores naturais, reproduz descontroladamente e domina o ambiente. E as consequências são devastadoras nos 2 ecossistemas, imagino. Gravíssimas e em múltiplas frentes. No Sudeste, o aumento de tempestade significa um risco cada vez maior de desastres como enchentes, deslizamentos. Isso exige um repensar urgente do nosso planejamento urbano. Já na Amazônia, a praga do mexilhão dourado causa uma perda brutal de biodiversidade. Ele se fixa em tudo, entope turbinas de hidrelétricas, compete com as espécies nativas, quebrando toda a cadeia alimentar, o que afeta diretamente a economia de comunidades ribeirinhas que dependem da pesca. Entendi. E aqui está o pulo do gato para uma prova. Como um examinador poderia amarrar tudo isso numa única questão? O grande conceito que une tudo isso é o antropoceno. É a definição da nossa era geológica atual, em que a humanidade se tornou a principal força de transformação do planeta. Uma questão de prova sofisticada poderia apresentar os 2 casos, tempestades e mexilhão, e pedir para o candidato relacioná-los como manifestações do antropoceno, demonstrando como eventos climáticos extremos e espécies exóticas invasoras são sintomas diferentes da mesma doença, o impacto humano desregulado em escala global. Essa é a conexão que diferencia o candidato preparado. Faz todo sentido. Então, para amarrar nossa conversa de hoje, vimos como a política de curto prazo focada nas eleições molda o orçamento, gera um cabo de guerra entre os poderes. Exato. Vimos como essa visão interna se choca com os desafios da geopolítica, deixando o Brasil numa encruzilhada no Mercosul. E, por fim, vimos como os desafios de longo prazo, garantir a saúde pública e lidar com a crise ambiental, exigem um planejamento que vai muito além do próximo ciclo eleitoral. E qual seria a reflexão final que fica? Aquele pensamento provocador para a gente continuar ponderando. Olha, considerando os 61 bilhões em emendas e os cortes simultâneos em programas sociais-chave, a questão fundamental que emerge é: de que forma esse mecanismo de alocação orçamentária em ano eleitoral reflete o equilíbrio de poder entre executivo e legislativo? E, principalmente, como isso impacta as prioridades de longo prazo do país em comparação com os interesses eleitorais de curto prazo. A gente está construindo o futuro ou só pavimentando o caminho para a próxima eleição? Ponto essencial para refletir. As fontes utilizadas para esta análise foram a Agência Brasil, CNN Brasil, Metrópolis, R7, BBC News Brasil,
Poder 360 e Terra. Para não perder nossas próximas análises focadas no que realmente importa para a sua aprovação, siga o nosso programa na sua plataforma de áudio preferida.